Tão grande era a sabedoria desse homem. Amém? Aleluia, Jesus. Mas nós vamos só recapitular aqui um pouquinho o capítulo 2, para que a gente possa entrar no 3 também. A nossa obreira Tatiane, ela ministrou sabiamente aqui o capítulo 2, onde ela frisou bastante na semana passada sobre obediência. Igreja, e a obediência, ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo em nossas vidas. E eu vi que ela frisou bastante a questão da obediência, porque realmente a obediência, ela é a base de tudo em nossas vidas. Amém? Então, nós vimos aqui que logo no início do capítulo 2, só recapitulando aqui para que a gente venha entrar no capítulo 3 e 4, para que a gente venha entender, a gente vê que Davi, ele já está aqui, ele ainda está vivo ainda, mas ele já está aqui nos seus últimos dias, dando os seus últimos conselhos. No capítulo 2, se você abrir sua Bíblia, você vai ver aqui que o título é Os Últimos Conselhos de Davi a Salomão. Então, ele vai dar aqui seus últimos conselhos para seu filho. Ele está vendo aqui que está se aproximando, né, os seus últimos dias de vida, e ele chama seu filho para dar seus últimos conselhos. E um dos conselhos, como ele falou aqui, a nossa obreira frisou bastante, foi a questão da obediência, onde ele fala aqui logo nos primeiros capítulos, onde ele fala para Salomão: seja corajoso e seja homem, né? Então, a gente vê que isso, e algo que me chamou também bastante atenção, porque a gente viu lá no livro de 1 Samuel, logo no início também, quando Josué, ele assume também a liderança no lugar de Moisés, é uma das coisas que o Senhor, ele chama Josué, e ele fala para Josué. E eu fiquei assim, meditando nessa palavra, porque quando Josué, ele assume essa responsabilidade no lugar de Moisés de liderar o povo, e olha que aqui a Bíblia diz, que eu acredito aqui, que a quantidade de pessoas, quando Salomão, ele assume aqui esse compromisso, a quantidade de pessoas era bem maior, porque a Bíblia, ela faz questão de frisar que o povo era tão numeroso que era como os grãos de areia do mar, ninguém podia contar. Então, eu acredito aqui que quando Salomão, ele olha para aquela quantidade de pessoas, com certeza, é como no nosso caso. Quando a gente assume um cargo de liderança, a primeira coisa que a gente pensa, e a gente diz: meu Deus. A gente assume, como na igreja ou no serviço, em qualquer local que a gente assume um cargo de liderança, a gente vai pensar: será que eu vou dar conta? Meu Deus, a gente vai pensar logo na responsabilidade. É muita responsabilidade. Porque a gente imagina assim, igreja, liderar ou lidar com animais irracionais, eu acredito que é bem mais fácil do que lidar com pessoas que são seres racionais, dotados de inteligência, mas muitas das vezes nós, seres humanos, dotados de inteligências irracionais, nós agimos como seres irracionais, não é verdade? Então, pelas nossas atitudes. E então eu imagino que para Josué e para Salomão aqui, quando ele olha para essa quantidade de pessoas, eles devem se fazer a mesma pergunta que nós fazemos hoje para nós mesmos. Será se eu vou dar conta? Será se eu vou conseguir? Meu Deus, agora o tamanho da responsabilidade. E aí eu acredito que eles ficam se perguntando. Então o Senhor, ele fala lá no início, logo no começo, né, para Josué, ser forte e corajoso. O Senhor está dizendo para Josué: não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você precisa ser forte e ser corajoso, porque você vai liderar essa multidão, você vai liderar esse povo. A mesma coisa Davi está falando aqui para Salomão. Filho, você precisa ser forte, ser homem, seja corajoso. Porque no capítulo 3, quando Davi está naquele sonho ali, e ele está falando com Deus ali naquela oração, tem algo que ele fala para Deus, que a gente percebe que isso acho que faz mais
sentido dele pedir para Deus também sabedoria, porque ele deixa algo ali para Deus, ele diz: Senhor, eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem. Então a gente olha para ele e ele faz questão de frisar isso para Deus. Não é que o fato dele ser criança, mas de ser jovem também, inexperiente. Porque é a primeira vez, apesar dele crescer ali com seu pai no palácio, vendo tudo, mas é a primeira vez. Então, Deus fala isso para Josué. E aqui, Davi está falando para o seu filho. Então, a primeira ordem que ele vai dar para seu filho: filho, você vai precisar ser forte, ser corajoso, seja homem. A partir de agora, a responsabilidade é sua. É como um pai chega para um filho e diz: filho, um dia desse eu estava vendo uma reportagem de um pai dizendo: olha, o papai vai viajar, o papai vai sair, e você agora é o homem da casa. Você vai precisar cuidar da mamãe, cuidar dos seus irmãozinhos. E o filho segurando: não, papai, não vai, papai, não vai não, filho, papai precisa ir, o papai vai trabalhar. A responsabilidade agora é sua, você é o homem da casa. Então, era mais ou menos isso que Davi estava dizendo para Salomão aqui. Você é o homem da casa, você é o rei agora. Você precisa ser forte. E outra coisa que ele fala aqui no capítulo 2, para Salomão: obedeça, que foi isso que a nossa obreira Tatiane frisou bem. Obedeça todas as leis e mandamentos que estão escritos na lei de Moisés. Isso também foi uma das coisas que o Senhor fez questão de frisar para Josué. Obedece, medita na lei dia e noite. Medita nela dia e noite, obedece. Então, isso aqui é algo que ficou muito marcado, tanto para Josué como líder, como aqui para Salomão como líder também, a questão da obediência. E depois tem algo também que ele fala, que é a questão da fidelidade, né? Você precisa ser forte, seja corajoso, obedeça, mas você precisa ser fiel. Porque isso também o Senhor, Ele falou: vocês vão para terras estranhas, mas não se misturem, porque corria o risco deles abandonar o Senhor. E o Senhor, Ele faz questão de exclusividade, né? E isso nós podemos ver durante a trajetória de Davi, que Davi ele errou, ele pecou, mas algo que durante esses estudos que nós estamos fazendo até aqui, algo que eu observei, eu não sei se vocês observaram, mas que eu observei na trajetória de Davi. Nós já estamos chegando aqui no finzinho da trajetória de Davi, nos seus últimos dias, mas algo que eu observei, que Davi nunca fez, foi trocar o Senhor. O povo de Israel, ele vivia num ciclo vicioso. O tempo todo eles abandonavam o Senhor. Ora, quando estava tudo bem, né, eles largavam o Senhor. Quando estava tudo mal, eles se lembravam de Deus novamente, né? E assim eles viviam naquele círculo vicioso. Mas Davi, ele pecou, ele errou, mas ele nunca abandonou o Senhor. Ele foi fiel a Deus até o último dia de sua vida. Então, ele fez questão de frisar isso para o seu filho. E isso marcou muito, assim, esse capítulo 2. Para mim, assim, quando eu estava estudando o capítulo 2, esses três princípios, né, que ele fez questão de frisar isso para o seu filho. E que, assim, eu queria frisar também para a igreja, que para nós como igreja, nós devemos também adquirir e levar isso para as nossas vidas. A igreja, nós também devemos levar isso para as nossas vidas. E depois disso, que Salomão, ele fala mais aqui no capítulo 2, algo para que Salomão, ele viesse estabelecer, para que o governo de Salomão viesse ser estabilizado e viesse ter paz. Davi, ele fala para Salomão: filho, no teu governo não vai ser tudo, toma cuidado.
porque não vai ser tudo só de paz. Vai ter tempo de paz, mas você precisa também ter cuidado, porque o inimigo, é como o próprio Jesus disse, o inimigo ele está ao derredor, e você precisa estar de olho. Tem inimigo, você precisa eliminar. Então, Davi, ele dá uma lista aqui de pessoas que Salomão, ele precisa tirar do seu convívio. Ele fala aqui de pessoas, ele dá uma lista de pessoas que precisa ser eliminado, para que a paz seja estabelecida no governo ali de Salomão. Então, ele fala ali de Joabe, ele fala ali de Simei, mas só que Salomão, ele faz além, né? Porque nós vimos que Adonias, seu irmão, ele vai se rebelar, o sacerdote também, ele vai demitir ele, então ele vai tirar pessoas que futuramente, e isso é o pai dele dizendo para ele, futuramente, essas pessoas, elas vão trazer problema para você. Então, fica de olho, quando você tiver a oportunidade, se livre delas. Então, isso também são conselhos que Salomão, ele obedeceu ao seu pai. Todos os conselhos que Davi deu para Salomão aqui, no capítulo 2, todos esses conselhos, ele colocou em prática. E nós vimos que bem no finalzinho, a palavra diz que o governo dele, bem no finalzinho do capítulo 2, só para finalizar aqui, depois da morte de Simei, o rei ordenou a Benaias, e ele saiu, atacou Simei, matou, e assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Depois que ele obedeceu a todos os conselhos, Joabe foi morto, Simei foi morto, o sacerdote Abiatar foi demitido, Adonias foi morto. Então, tudo isso foi conselhos que seu pai tinha dado. Porém, no caso de Simei, ele deu uma ordem para ele teve a oportunidade dele de ainda viver, mas ele não, né? Ele descumpriu a ordem, mas aí já não foi mais, Salomão já não teve mais como, né? Teve a oportunidade, não aproveitou, Salomão executou a sentença. Mas nós vimos aqui que tudo que seu pai, todos os conselhos que seu pai deu, ele cumpriu. E ele teve o quê? Sucesso. Ele teve o quê? Êxito. Então, foi só para recapitular aqui o capítulo 2 e dizer, igreja, que nós também como igreja, se nós cumprirmos esse princípio que Jesus ele deixou para nós também, de sermos fiel, de sermos obedientes, né, de obedecermos, de meditarmos na palavra do Senhor e de obediência, nós também vamos ter sucesso. Não só na liderança que Ele nos incumbiu, mas também na nossa vida pessoal. Não só na nossa vida, porque muitos de nós aqui exercemos cargo de liderança, mas na nossa vida pessoal, em casa, nós também exercemos cargo de liderança, nós também vamos ter sucesso, seguindo esses princípios de obediência, porque o princípio maior aqui foi obediência. Salomão obedeceu a tudo aquilo que seu pai tinha ordenado. Filho, é assim, é desse jeito. Ele obedeceu. Então, esse foi o princípio maior que a nossa obreira Tatiane frisou aqui, né? De todos, esse foi o maior. E ele cumpriu todos eles, foi obediente e teve sucesso. Amém? E aí, seguindo aqui para o capítulo 3. Amém? Vamos agora fazer um breve resumo do capítulo 3. O Senhor agora dá uma oportunidade aqui para Salomão. Nós vamos frisar aqui a partir do verso 4. Salomão, a Bíblia diz que no capítulo 2 aqui, um dos conselhos que Davi deu para seu filho foi continuar servindo ao Senhor, meditando na lei do Senhor, obedecendo, servindo ao Senhor fielmente. E a Bíblia diz que aqui, bem aqui no capítulo 4, Salomão, ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele continuava obedecendo a voz do seu pai. Aquilo que o seu pai mandava ele fazer.
eles iam todo ano ofertar sacrifícios, ele ia ali. E o ponto principal é que a Bíblia fala que ele já tinha oferecido, levado algo para Deus, 1000, né? 1000 sacrifícios ele já tinha ali, 1000 animais ele já tinha ofertado ao Senhor naquele altar. E naquela noite, ele foi ali falar com Deus. Ele foi ali adorar o Senhor. Então, antes dele pedir algo para Deus, ele foi ali sem pretensão nenhuma. Ele não foi ali pedir algo para Deus, ele foi ali adorar, ele foi ali falar com o Senhor. Ele já tinha um hábito de ir ali. Então, ele foi ali, já tinha ofertado para Deus algo e foi ali adorar o Senhor. E nessa noite, justo nessa noite, o Senhor aparece para ele em um sonho. E ali o Senhor dá uma oportunidade para ele. Pede, filho, o que tu queres. Pede o que tu queres. E aí, queridos, essa conversa aqui, esse sonho, que aparentemente a gente vê assim, é uma conversa dele, é um sonho, mas é uma conversa dele com Deus. E aí Salomão vai e entra ali num diálogo com o Senhor. E aí que ele entra e vai dizer, Senhor, eu sou muito jovem. Primeiro ele vai dizer para Deus. Primeiro ele vai falar com o Senhor. Tu sempre mostraste, ele vai dizer para Deus, ele vai falar para Deus a bondade dele. Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. E ele era fiel e honesto contigo. Olha o que ele vai dizer. Tu sempre foi bom com meu pai. E meu pai sempre foi bom para contigo. Ele vai trazer a memória de Deus. Né? Deus já sabe de tudo isso. Mas ele vai trazer a memória. O que Davi fez. O que Davi era com seu pai. E lembrar e dizer para Deus o quanto Deus também foi e é generoso. E foi generoso com Davi. E aí ele vai reconhecer diante de Deus a pequenez dele. A fragilidade dele. Ele vai ali dizer para Deus, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Tu me deste esse povo não é meu, esse povo é teu. E ele é tão grande, tão numeroso. Senhor, e eu não posso governar este povo sozinho. Eu sou jovem, eu não tenho experiência nenhuma. O que eu vou fazer com esse povo? Esse povo é teu. Sabe o que Salomão tá fazendo aqui? Ele está cumprindo aqui, que está escrito lá em Mateus 6,33. Porque o pedido que ele vai fazer para Deus, ele vai dizer o seguinte para Deus. Ó Senhor, tu me deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Porque muitas das vezes a gente vai dizer para Deus que a gente sabe, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E ele está dizendo para Deus, eu não sei. Senhor, eu não sei de nada. Eu não sei governar. Muitas das vezes a gente vai dizendo para Deus que a gente sabe fazer, mas ele está reconhecendo que ele não sabe. Então ele diz para o Senhor, eu não sei governar. Aqui estou eu no meio do teu povo, que tu escolheste para ser teu. Um povo que é tão numeroso que nem se pode contar. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça, saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Então, bem aqui ele está cumprindo Mateus 6,33. Sabe o que ele está fazendo aqui? A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão, ele está pedindo algo para ele. Ele está pedindo nada para ele. Ele está pedindo para Deus aqui sabedoria para governar um povo que é de Deus. Para ele reconhecer, para ele saber, para ele discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. É isso que ele está fazendo. Como a Bíblia diz mais na frente, ele poderia ter pedido riqueza. Ele poderia ter pedido vida longa. Ele poderia ter pedido a morte dos seus inimigos.
E aí eu pergunto para a igreja: se Deus aparecesse para você hoje e te fizesse essa pergunta, será que você teria a coragem, a ousadia, o discernimento, o entendimento de fazer esse mesmo pedido que Salomão pediu? Ou você pediria outra coisa para Deus? Será que você não pediria para Deus um emprego? Saúde? Às vezes a gente está tão doente e pediria para Deus saúde, né? Deus, eu quero saúde, eu quero um emprego. Será o que é que nós pediríamos para Deus? Salomão poderia ter pedido para Deus qualquer uma dessas coisas, mas não. Ele buscou a justiça de Deus, ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus. E aí Deus, a Bíblia diz que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que ele acrescentou as coisas que Salomão precisava e que ele não pediu, que ele não buscou, o Senhor acrescentou. O Senhor fez além. O Senhor deu mais. O Senhor deu uma medida sacudida, transbordante. O Senhor deu para Salomão. Porque ele buscou o reino de Deus. Deus é fiel. Quando ele diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele vai acrescentar todas as outras coisas. Igreja, ele é fiel. A mesma coisa que ele fez na vida de Salomão, e ele fará em nossas vidas. Mas é preciso nós também fazermos o que Salomão fez aqui, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Foi isso que Salomão fez. Ele buscou, ele ofereceu. Primeiro ele foi lá, ele ofertou a Deus. Muitas das vezes nós queremos chegar para Deus de mãos vazias. E aí nós queremos só pedir para Deus. Mas a Bíblia diz que primeiro ele foi lá e ofertou. Ele foi no lugar certo, ele foi no altar, ele foi no monte. Ele foi lá, ele ofertou. Depois ele foi lá adorar o Senhor. Ele estava lá em adoração. Quando o Senhor apareceu em um sonho e disse: filho, pede o que tu queres. E aí ele buscou o reino de Deus. E o Senhor fez além, o Senhor deu mais, o Senhor acrescentou. E a Bíblia diz que ele foi um homem tão sábio, tão sábio. A Bíblia fala aqui que ele foi um homem tão sábio, que nunca vai haver mais ninguém na face da terra, um homem tão sábio como Salomão. Amém? Porque Salomão também, ele reconheceu a sua própria incapacidade. Reconheceu, igreja, é isso que nós temos que fazer. Ser humilde. Ele reconheceu que ele era uma pessoa incapaz. Ele não tinha capacidade de governar, porque ele era uma pessoa inexperiente, jovem. Ele esvaziou dele mesmo. Ele deixou ali, naquele momento ali, ele deixou Deus crescer nele. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, porque eu não sou ninguém. E Deus cresceu. Porque a fama de Salomão se espalhou por todo o Oriente e Ocidente. E até hoje nós vemos falar de Salomão, um homem tão sábio, que nunca vai haver mais ninguém igual. Amém? E a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, se você abrir lá, vamos abrir lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, que essa mesma sabedoria, ela também está disponível para nós. Amém? Tiago, capítulo 1, verso 5. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dá, porque Ele é generoso
e a dar com bondade a todos. Amém? Então, igreja, essa mesma sabedoria que Deus, Ele deu para Salomão, ela não é algo que ela está inalcançável para nós. Ela também, ela é possível, ela está à nossa disposição. A Bíblia diz que o mesmo Deus que deu a sabedoria para Salomão, Ele está disponível, de mãos ali, estendida para nos dar também hoje. Ele é generoso para nos dar também essa mesma sabedoria. Agora depende como nós estamos pedindo. Porque Salomão, ele não pediu em benefício dele próprio. A Bíblia diz que muitas das vezes, quando nós pedimos algo para Deus, nós não recebemos a resposta das nossas orações e nós não recebemos aquilo que nós pedimos de Deus, porque nós não sabemos pedir. E quando nós abrimos nossa boca para pedir algo para Deus, nós pedimos mal, porque aquilo que nós pedimos para Deus, nós pedimos em benefício próprio. E nós vimos aqui pelo exemplo de Salomão, que Salomão, ele não pediu algo para ele. Ele pediu algo porque ele queria para governar o povo com justiça, com verdade, com humildade, com bondade. Ele só queria saber governar. Não foi algo que ele pediu para ele próprio, para ele estar esbanjando. Não foi isso. Então, que nós venhamos, quando nós vier pedir algo para Deus, que a gente venha analisar aquilo que nós estamos pedindo para Deus, como nós estamos pedindo para Deus, de que forma nós estamos pedindo para Deus, para que é que nós estamos pedindo para Deus, qual é o objetivo, qual é o propósito, por que é que eu estou pedindo para Deus? Porque quando Salomão faz esse pedido para Deus, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Governar com justiça. Ele queria fazer justiça. Ele queria fazer justiça, governar com justiça, com verdade. E foi isso que agradou o coração de Deus. Amém? E aí, a Bíblia diz, agora no capítulo 16, que logo depois que Salomão, ele faz esse pedido para Deus, querido, a sabedoria de Salomão, ela é posta em ação. Ela é posta em prática. Por isso que às vezes a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ora e pede para Deus. Porque quando você ora e pede algo para Deus, aquilo que você está pedindo para Deus, você se prepare. Eu louvo a Deus assim, porque eu tenho, nessa minha longa caminhada com Cristo, eu tenho aprendido algumas coisas. E algo que eu tenho aprendido com relação à oração é justamente o que a gente pede para Deus. Porque aquilo que a gente pede para Deus, a gente é provado, a gente é testado naquilo que a gente pede para Deus. Às vezes a gente ora para Deus, Senhor, me dê paciência, Senhor. Senhor, me dê paciência. Olha, querido, quando você pede para Deus paciência, Deus vai te colocar diante de tantas situações para testar, para você ser provado, para você ser testado, para você ter paciência. E aí depois você não vai entender por que você está passando por aquela situação. Volta, faz uma retrospectiva nas tuas orações, vê o que você pediu para Deus, porque você vai ser testado. E aí aqui no capítulo 16, nós vimos que Salomão pediu sabedoria para Deus. E aí agora vem a aprovação. Agora Salomão vai ser testado. E olha só, Salomão vai ser testado, a Bíblia diz que vem duas mulheres. Essas duas mulheres não são qualquer pessoa, são duas mulheres, a Bíblia diz que são duas prostitutas. São duas mulheres
que elas não são bem vistas pela sociedade. São duas mulheres, são desprezadas pela sociedade. Ninguém dava valor para essas mulheres. Eram mulheres que as pessoas, quando passavam por perto, ninguém queria passar nem por perto delas. Era totalmente desprezada, não tinha valor nenhum. Não era nem para Salomão olhar para aquelas mulheres. Não era nem para chegar no palácio. Porque Salomão, se fosse outro rei, não ia. Se fosse Saul aqui, meu Deus, não entrava nem no palácio. Não entrava no palácio, não. Saul mandava voltar, não queria não olhar para a cara dessa mulher. Se fosse o caso de Saul. Mas olha só o que Salomão fez. A Bíblia fala aqui que essas mulheres levam o caso delas até o rei Salomão. E elas chegam lá com esse dilema, como nós já lemos aqui. A criança morre, a criança é trocada, chega diante do rei. Elas não conseguiram resolver a situação lá na casa, onde estavam só elas duas. Eu creio que a confusão foi grande, que chegou até o palácio do rei. E o rei agora ele tem que decidir. E aí imagina, naquela época, não tinha nem exame de DNA. Como é que vai fazer para saber se o filho era da mãe que dizia que o filho estava vivo? Como é que vai fazer? Não tinha o que fazer. Como é que ele vai resolver essa situação? E aí esse homem já está aqui dotado de tamanha sabedoria. É o primeiro teste dele. E a Bíblia fala, e Jesus nos ensina, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. E Salomão, ele atende essas mulheres. E aí nós nos lembramos aqui também de uma passagem que fala, e o próprio Jesus nos ensinou. Naquela passagem que fala da mulher samaritana que estava ali no poço de Jacó. E Jesus vai lá falar com aquela mulher e ele é repreendido pelos seus discípulos, que ele não poderia falar com aquela mulher. O mestre falando com uma mulher samaritana, a qual ele não poderia falar, mas ele estava ali, porque ele nos deu o exemplo de que nós não devemos fazer acepção de pessoas. E Salomão aqui, ele está nos dando o exemplo também de que nós não devemos fazer acepção de pessoas. A igreja não pode fazer acepção de pessoas. Quando eu falo igreja, eu falo nós, cristãos, seres humanos. Eu não estou falando de templo, estou falando da igreja, as pessoas. Nós, seres humanos. Não devemos fazer acepção de pessoas, porque é isso que muitas das vezes nós fazemos, o mundo faz. Hoje, é o que nós vemos, a justiça no mundo, a justiça no Brasil. Às vezes a gente diz assim, a justiça é para todos, mas a justiça hoje a gente vê que não é para todos. A justiça, ela existe hoje, às vezes a gente fala, muitas das vezes, para o pobre, a justiça é feita, mas para quem é rico, às vezes a justiça não é feita. Mas nesse caso aqui, a justiça era para aquelas mulheres pobres que não tinham status nenhum, o status delas era de prostituta, não tinha quem defendesse elas, mas tinha aqui um rei, que ele estava ali, recebeu sabedoria para governar com justiça e com verdade, com humildade. E ele agora vai ter que resolver essa causa. E ele chama ali os seus funcionários, manda trazer uma espada, e ele agora vai partir aquelas crianças. E a Bíblia diz, que ele diz, manda partir a criança ao meio, e dá metade para cada uma dessas mulheres. E a verdadeira mãe da criança vai e diz, não faça isso, não mate o bebê, eu prefiro ficar sem ele, dele para ela. E a mãe, a que não era mãe, diz, não, mate, nem eu nem ela, cada um vai ficar com uma banda. E nisso, o rei percebe que aquela mãe que preferiu que o filho não fosse morto era a verdadeira mãe. E aí, aqui ele executa com justiça, com bondade e com verdade.
E aqui é o seu primeiro caso e ele passa aqui no seu primeiro teste. Resolve com justiça, minha pastora. Resolve a sua causa. Ele é aprovado. E Deus se agrada disso. Então, essas duas causas, aqui esse teste, aqui, Salomão, ele passa por esse teste. Ele é aprovado. E aí, o que é que nós aprendemos, igreja? Com essa sabedoria para a igreja agora, o que é que nós aprendemos? Com essa sabedoria de Salomão. Salomão, igreja, ele priorizou aqui a sabedoria espiritual. É isso, trazendo para a igreja hoje. Para a igreja. É isso que a igreja tem que fazer. Hoje, priorizar, buscar a sabedoria de Deus. Nós não devemos, hoje, confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, mas buscar a sabedoria de Deus. Buscar a sabedoria do alto, porque ela está disponível. Se nós buscarmos, ela está disponível. Tanto para mim como para você. E Deus, ele está de mãos ali abertas para dar para qualquer um de nós que estiver disponível e saber pedir a Deus. Então, igreja, hoje, busque a sabedoria de Deus. Foi isso que Salomão fez. Amém? E para os líderes, nós, líderes da igreja, obreiros, pastores, coordenadores, líderes de ministério. Salomão, ele nos ensina aqui, como líder, como é que um líder faz, como é que um líder governa, buscando a sabedoria de Deus, buscando a sabedoria do alto, governando com justiça, com verdade, com fidelidade, com humildade. É isso que Salomão, ele nos ensina hoje. É isso que Salomão, ele está ensinando para a igreja hoje. E é isso que a gente vê muitas das vezes aqui. O nosso pastor, ele cansa de falar e de pregar aqui. Porque muitas das vezes a gente acha que porque eu sou obreiro, porque eu sou pastor, eu fico me achando. Mas não. Salomão aqui era aquele rei, vamos dizer assim, do povo. Ele estava aqui para governar e resolver a causa de qualquer pessoa que entrasse no seu palácio. Como era o caso dessas prostitutas. Era para resolver a causa com justiça. E nós devemos agir como igreja, como líderes, devemos agir da mesma forma. Buscar a sabedoria de Deus para governar com essa sabedoria, com justiça, com humildade. Amém? Com compromisso, com verdade. É essa que deve ser, que nós devemos fazer. É esse que deve ser o nosso compromisso com Deus, não com o homem. Amém? E a oração de Salomão, ela nos ensina essa importância da gente buscar essa oração, essa sabedoria, essa importância da gente buscar não só na igreja, mas na nossa vida secular, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Amém? Então, esse ensino, esse capítulo 3, ele é muito importante, porque ele vem nos dar essa lição sobre a importância de buscar sabedoria em Deus. Amém? E o capítulo 4, para finalizar aqui no capítulo 4, a Bíblia vem nos falar que o governo de Salomão, até que o capítulo 4, o governo de Salomão, o reinado de Salomão foi tão próspero, tão próspero. Olha o que esse homem fez aqui, fazendo um resumo bem rapidinho aqui do capítulo 4. A Bíblia diz aqui no capítulo 4, ele pegou 12 pessoas, essas 12 pessoas, ele instituiu como governadores, né, 12 pessoas, e esses 12 governadores, eles eram responsáveis de manter todo o palácio. Então, o que a Bíblia falou aqui? Que cada um desses governadores, eles tinham uma responsabilidade. Todo mês, um governador, ele era responsável de, durante um mês todinho, ele mantinha o palácio. Todo o palácio, inclusive os animais. Né? Os animais, eles mantinham os alimentos dos animais e de todos os funcionários do palácio, todo o palácio. Então, o mantimento, tudo que era preciso no palácio,
Aquele governador, ele mandava tudo para o palácio. Ele mantinha. Quando terminava o mês, o outro governador era responsável. Ou seja, durante o ano todinho, ele tinha mantimento e não faltava nada. E assim ele supria a necessidade de todo o povo, como a Bíblia diz. O povo de Judá, o povo de Israel, era um povo farto, não faltava nada. Isso era uma estratégia que ele teve, por ser um rei tão sábio. Então foi uma estratégia que Deus deu para ele, né? De escolher esses 12 governadores, e cada governador, ele era responsável de manter ali o reinado, o governo, o palácio. Todo mês, cada um tinha essa responsabilidade de manter, e assim não faltava nada. E isso foi uma estratégia que o Senhor deu, e assim ele governou, e com muita prosperidade. Então, era um rei sábio, um rei próspero, e graças ao que Deus concedeu a ele, que era sabedoria. Então, igreja, é isso que falta muitas das vezes para nós hoje. A igreja, nós como pessoas, como seres humanos, é sabedoria. Muitas das vezes a gente pede tanta coisa para Deus, mas nós vimos que o que Salomão pediu para Deus foi uma coisa que vale mais do que ouro. Sabedoria, foi só o que ele pediu para Deus. E isso foi o suficiente para ele ter paz, para ele ter tudo o que ele precisava para governar, né? Tanto o povo, que era o povo escolhido de Deus, como para ele ter sucesso na sua vida pessoal. Então ele teve sucesso. É claro que mais para frente a gente vai ver que ele também, como ser humano, ele também pecou, ele também errou. Mas até aqui, na sua caminhada, até aqui o capítulo 4, nós estamos vendo que até aqui ele está tendo êxito. Porque até aqui ele está o quê? Obedecendo. Até aqui ele está sendo fiel. Ele está ouvindo os conselhos do seu pai, ele está sendo fiel ao Senhor. Então até aqui está dando tudo certo. Então a gente percebe que quando a gente está nos caminhos do Senhor, a gente tem problemas? Tem. Mas até aqui nós vimos que Salomão ainda não enfrentou uma guerra. Enquanto que Davi, seu pai, antes mesmo dele assumir o reinado, ele já começou a enfrentar muitas guerras. O primeiro dele foi o gigante Golias. E olha que ele ainda não era rei. E depois ele começou a fugir de Saul até, e depois foi enfrentando guerra. E Salomão, até aqui está tudo bem, né? Ou seja, está ok, ele está de boa, porque ainda não enfrentou nenhuma guerra. Então vamos dizer que ele está bem, né? Então, é isso que acontece com o povo, com aquele que busca o Senhor, com aquele que dá prioridade, com aquele que é fiel ao Senhor. Mas lembre-se, o povo de Deus, ele tem lutas, tem batalha para vencer, tem. Igreja, eu não vou estar mentindo para você se eu disser para você que nós não vamos enfrentar a batalha, nós não vamos enfrentar a luta. Enfrentaremos luta sim, porque o próprio Jesus disse que nós vamos ter aflições, nós vamos ter sim nesse mundo. Mas ele disse para nós, tem de bom ânimo, tem de coragem. A Bíblia fala, quando Salomão fala aqui, quando Davi fala para Salomão, quando Deus fala para Josué ter coragem, ter bom ânimo, o próprio Jesus, ele fala para os seus discípulos também, bem aqui nessa passagem, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, não tenha medo. Você vai ter aflição? Vai. Mas ele diz também, não tenha medo, tenha coragem, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo. Então é isso, igreja. É isso, era isso que Davi falou para Salomão, foi isso que o Senhor falou para Josué. Ei, homem de Deus, você vai liderar esse povo. O Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando ele chamou para os 12, ide, pegai o evangelho. Ele disse para eles também, vocês vão ser perseguidos, muitos de vocês vão ser presos, muitos de vocês vão ser mortos. Jesus não mentiu para os seus discípulos. Ele não mentiu, ele falou a verdade. E ele não mentiu para nós também, quando ele disse, tenham coragem, tenham bom ânimo. Vocês também vão ser perseguidos. Mas ao que perseverar, aquele que perseverar até o fim,
esse vai ter, irmão, a coroa da vida. Então, o que resta para nós é perseverar. Vamos perseverar. O Senhor Jesus, Ele é conosco, não desista. Agora, cabe a nós olhar para o céu, olhar para o Senhor e pedir ao Senhor sabedoria. O Senhor, Ele está, assim como Ele deu estratégia para Davi, assim como Ele deu estratégia para Salomão, assim como Ele deu estratégia para Josué, assim como Ele deu estratégia para Moisés. O Senhor vai dar estratégia para mim e para você também, para a gente vencer as dificuldades, as tempestades, os desafios que virão para as nossas vidas. Não vai ser fácil, viver nesse mundo não é fácil, mas o Senhor, Ele vai dar estratégia para cada um de nós. Eu te convido a ficar de pé, amém? O Senhor, Ele vai dar estratégia para cada um de nós. É como eu sempre digo aqui, o Senhor, Ele não é um pai irresponsável, Ele não é um Deus irresponsável que nos fez aqui e nos jogou aqui e nos deixou aqui como um pai que muitas das vezes abandona sua esposa, abandona sua esposa com seus filhos, vai embora, deixa a mulher sozinha, cuidando dos seus filhos. E a mulher, muitas das vezes, ela tem que se virar sozinha para cuidar dos seus filhos. Às vezes não é só um, é dois, é três. E muitas das vezes ela tem que ser mãe e pai. E tem que se virar para criar seus filhos sozinha. Deus, Ele não é assim. Deus, Ele é pai. Pode o teu marido, para você, mulher, te abandonar e te deixar sozinha com teus filhos. Mas Deus, Ele nunca vai fazer isso. A Bíblia diz que pode o teu pai, a tua mãe, aqui da terra, ele te abandonar. Mas Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te deixar sozinho. Então só confia no Senhor. Só confia em Deus. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele cumpriu a sua promessa ali na vida de Salomão. Davi, ele fez uma promessa para seu filho, que ele sentaria no trono. Quem era para ficar no lugar de Salomão? Seria Absalão. Mas Absalão já estava morto. Era o primogênito, era o filho mais velho, mas já estava morto. Quem era o outro filho, o segundo filho para assumir o trono? Seria Adonias. Mas Adonias também já estava morto. Tentou tomar o lugar, mas não ficou, porque já havia uma promessa liberada sobre a vida de Salomão. Salomão era o herdeiro do trono. Deus já havia ali, através de Davi, feito uma promessa, porque Davi prometeu para sua esposa que ele seria o futuro rei de Israel. E Deus ali selou aquela promessa. E Deus não mente, Deus não volta atrás. Tinha que se cumprir. E Salomão se tornou o rei de Israel. Deus cumpriu a sua promessa. Deus vai cumprir a sua promessa também na tua vida, na minha e na tua vida. Amém? Então eu te convido a fechar teus olhos. Eu te convido a fazer uma reflexão na sua vida, de todas as orações que você tem feito para Deus. Que você venha refletir naquilo que você tem pedido para Deus, porque aquilo que você tem pedido para Deus, você pode ser provado, você vai ser provado naquilo que você tem que pedir para Deus. Então que você venha analisar, que você venha pedir com sabedoria para Deus, aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Oferta para Deus o teu melhor, porque Salomão levou o seu melhor, ofertou para Deus, e ele foi ali adorar o Senhor. E o Senhor chega ali para aquele homem e diz: filho, pede o que tu queres. O que tu queres eu te darei. Se Deus chega para você nesse momento e diz para você: filha, filho, o que tu queres? Pede hoje o que tu queres que eu te darei. O que tu queres que eu te faça? Peça para Deus. Mas não seja egoísta no teu pedido. Porque quando Deus nos abençoa, igreja, é para a gente abençoar outras vidas também. Deus, Ele não é egoísta, Ele é o nosso Pai. Quando Ele nos abençoa, quando Ele nos dá algo, Ele quer para a gente abençoar outras vidas também. Ele é aquele que dá uma boa medida, sacudida, transbordante.
Ele quer que transborde para que a gente venha abençoar outras vidas. Aleluia, Jesus. Então que você venha refletir, que você venha saber pedir para Deus. Deus é o Deus do coletivo. Ele não é aquele Deus egoísta. E Ele nos ensina também que nós não devemos ser egoístas, mas que nós devemos ser aquelas pessoas que viemos compartilhar aquela bênção que Ele nos dá. Aleluia, porque foi isso que Jesus fez quando Ele esteve nessa terra. Jesus, tudo que Ele pedia ao Pai, Ele pedia era para abençoar outras vidas. Tudo que Jesus fazia era para abençoar outras vidas. Nada do que Ele pedia era em benefício dEle próprio. E tudo que Ele pedia para o Senhor, Ele dizia: Pai, que seja feita a Tua vontade. Porque muitas das vezes, igreja, como eu já falei, nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir. Então no final diga: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Porque o Espírito Santo vai levar o teu pedido para Deus. Ele vai arrumar a tua oração. Ele vai arrumar o teu pedido da forma que se encaixe, que chegue até o Senhor de uma forma que não seja aquele pedido, aquela oração egoísta, para que o Senhor venha atender a tua oração, para que o Senhor venha te abençoar, para que você venha abençoar outras vidas, para que você venha também ser abençoado e abençoar outras vidas, porque é isso que o Senhor quer. Aleluia, Jesus. Que você venha governar com justiça, com humildade, com bondade, com retidão. Aleluia, Jesus. Senhor Deus amado, Pai querido, Senhor, nessa noite, Deus, eu venho fazer, Pai, a Ti um pedido, Deus. E o meu pedido esta noite, meu Deus, é que o Senhor venha nos dar um coração humilde, um coração quebrantado, um coração cheio da sabedoria do alto, da sabedoria do Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é um Deus rico em sabedoria. O Senhor é a própria sabedoria, é o Pai da sabedoria. A sabedoria vem do Senhor, meu Deus, e nós Te pedimos essa sabedoria, meu Deus, para que nós venhamos fazer a Tua vontade, não a nossa vontade, meu Deus, mas a Tua vontade. E a Tua palavra diz que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é assim que nós queremos viver, Senhor, fazendo a Tua vontade, porque nós reconhecemos, meu Deus, que nós não sabemos pedir nada, que nós não sabemos fazer nada, Senhor, que nós somos, Pai, totalmente dependente de Ti. Como diz a Tua palavra, nós muitas das vezes não sabemos nem pedir, nem o que queremos. Mas esta noite, nós queremos Te pedir sabedoria para fazer a Tua vontade. Porque eu sei que fazendo a Tua vontade, nós vamos estar fazendo o melhor, o que é certo, meu Pai, o que é correto. Porque nós vamos entender o que é certo e o que é errado. Assim como Salomão te pediu, porque ele queria entender, ele queria compreender o certo e o errado, para governar com justiça, com bondade, com retidão. Da mesma forma, meu Deus, nós queremos também compreender para fazer, meu Pai, aquilo que Te agrada, aquilo que é certo, aquilo que apraz, que Te apraz, que agrada ao Teu coração. Por isso também, Senhor, nós te pedimos perdão, porque até aqui, Deus, nós falhamos nos nossos pedidos, nas nossas orações. Muitas das vezes, Senhor, nós fomos egoístas, Senhor, egoístas demais, porque nós só pedimos para nós só pedimos para mim, Deus, enquanto nós devemos pedir em prol do nosso próximo, do nosso irmão, da igreja, meu Pai. E às vezes nós focamos só em mim, no eu, meu Pai, que nós venhamos diminuir, meu Deus, porque se Tu cresceres em nós, Pai, nós vamos focar, Senhor, em Ti, naquilo que Tu queres, que nós venhamos descer cada vez mais, que Tu venhas crescer, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Pai, abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, em graça, Pai, em sabedoria, para que nós venhamos crescer no entendimento do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus.
Assim eu oro e agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia.